Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé. Tema trimestral: Escolher é preciso, mas e a vontade de Deus? Editora Cultura Cristã. Lição 12. A vontade de Deus para o nosso culto e descanso. Texto básico, Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Introdução. Até aqui, vimos como a vontade de Deus é um tema complexo e como muitas dificuldades não estão ligadas ao peso de nossas escolhas ou mesmo a uma atitude do Senhor em esconder algo de nós. Nossa dificuldade tem a ver com incompreensões e afetos pecaminosos, como medo, inveja, ansiedade e até mesmo a preguiça. A ideia de ir em frente, de fazer alguma coisa, é uma ordem. Existem motivações no 4º mandamento que nos fazem ver que precisamos desmistificar o ato de fazer uma escolha, focando nosso entendimento na orientação de Deus e não em nós mesmos. Enquanto o trabalho foi colocado por Deus com um propósito antes e depois da queda, temos transformado o próprio trabalho em um propósito de vida. Isso nos rouba a comunhão com o Senhor e com o nosso próximo. Vamos atentar ao que nos foi revelado e ver que já conhecemos a vontade divina. Tópico 1. Lembre o que importa. É muito interessante que o 4º mandamento inicie com um lembra-te. Lembrar, conservar em mente, considerar o sábado do Senhor tem um significado para os outros dias. Deus não queria que Israel apenas cessasse. Abre parênteses. E esse é o significado de sábado. Fecha parênteses. No dia do Senhor, mas que eu tivesse em consideração todos os outros dias. O Senhor estava ensinando que, sendo sábado um dia para se deixar todos os outros afazeres para dedicar-se em culto, o povo deveria se organizar para não invadir o dia do Senhor. Quando conversamos com alguém, queremos sua atenção. Isso é ainda mais forte quando cuidamos de todos os detalhes necessários para que aquele encontro aconteça e tudo seja especial, proveitoso e profundo. Mas a pessoa com quem planejamos passar um tempo fica no celular. Romanos 8, 31 a 32 nos aponta essa realidade ao nos lembrar de que o Senhor tem trabalhado por nossa salvação
e cuidou de cada detalhe, inclusive entregando o próprio filho. Diante de tão grande entrega, conclui Paulo, Deus daria tudo mais que fosse necessário para que fôssemos salvos. Olhemos para ele. No enunciado dos 10 mandamentos, podemos ver a mesma realidade. A Bíblia diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa verdade deveria ecoar a partir de toda a providência do Senhor em favor de Israel, e foram muitas. As pragas, o mar se abrindo, as cordonizes, o maná, a água, a coluna de fogo, a nuvem, a proteção contra o inimigo, as curas, enfim. Israel não daria um passo em sua peregrinação à terra prometida sem ver que o Senhor os tirou da terra do Egito. Tudo estava sendo preparado para que Israel cessasse de peregrinar, cessasse de ser escravo. O descanso estava por vir, mas ainda era tempo de andar. No entanto, sabemos que o resultado não foi bom. Israel temeu e não avançou como deveria. Números 13, 1 a 14. Apesar de todos os preparativos para que o povo se reunisse com o seu Senhor, apesar de tudo que Deus deu para que o povo fosse salvo, isso não lhes bastou e eles não seguiram adiante. Eles não cessaram de trabalhar. Não entenderam que o dia do Senhor era dia de reconhecimento de que tudo está nas mãos divinas, inclusive o futuro que temos nas mãos. Dia a dia, passo a passo, providência após providência, o povo de Deus deve compreender que precisa se preparar para estar com o seu Senhor. Quando nos distraímos com as tarefas diárias, estamos nos esquecendo de que é nas mãos de Deus que estamos. Pensamos que o trabalho feito no dia do Senhor nos dará o que Ele não nos deu nos outros dias. Demonstramos que o nosso grande foco e ansiedade não é estar com o Senhor. Por isso, lembrar do dia do Senhor deve ter, também para nós, a função de nos fazer atentar para o que importa é cuidar para que nada atrapalhe nossa estagnação, a cobiça, a idolatria, a desonra, o roubo, o assassinato. Todas essas coisas apontam para um ídolo erguido em nosso coração, que nos tirou o foco e nos fez retornar à casa da servidão. Aplicando isso à nossa busca pela vontade de Deus, a fim de tomarmos decisões, trabalhe seu dia a dia, seja no que for, pensando, antes de tudo, em não atrapalhar o dia do Senhor. Essa simples atitude já lhe dará todo o diferencial de foco e prioridades. Isso aponta para a razão desse lembrar, santificar o sábado, ou seja, não permitir que os outros dias invadam o dia do Senhor com os seus afazeres. Isso significa dizer que, antes de nos preocuparmos se tudo dará certo, se determinada escolha não nos trará sofrimentos,
precisamos pensar em suas consequências para o nosso relacionamento com Deus. Tópico 2. Por um lado, o quarto mandamento nos fala em descanso. Por outro, nos fala daquilo que nos cansa. Temos a tendência de estagnar perante as dúvidas, desejosos de uma dica celestial. Porém, é providencial que as coisas não esperem por nós. Ou seja, nossas dúvidas não impedem os boletos de chegarem. As dívidas rolam, os juros correm e temos de nos virar. Essa dinâmica pode parecer estressante, injusta e nos consumir diariamente. Mas não fosse por isso, estaríamos todos parados, esperando por uma certeza que não existe. 6 dias trabalharás, em contraste com o sábado, cessar. Nos mostra que o Senhor quer que entendamos que nossa realidade gira em torno dele. Assim como Deus, trabalhamos e descansamos. Ele trabalhou os seus 6 dias da criação e descansou no 7º dia. No Éden não havia trabalho para sustentar a vida, ou trabalho que indicasse que estamos numa relação hostil com a terra, mas havia o trabalho do Senhor. Adão tinha de cultivar e guardar o jardim, dominar sobre as coisas e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O trabalho diário tem o papel de testemunhar que temos apenas um dia de descanso, pois o homem rejeitou o trabalho do Senhor. Contudo, como ensinou Jesus ao curar num sábado, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:17. A redenção é a obra de Deus em nossa vida. É o trabalho divino que traz descanso à humanidade. Em outra situação, Jesus diz ser o Senhor do sábado. Mateus 12:8, mostrando que sua obra é a própria razão de ser do sábado. Na criação, a obra dos 6 dias trouxe um ambiente de descanso ao homem. Na redenção, a obra da cruz trouxe descanso do pecado. Tudo começa, sustenta-se e dirige-se a Cristo. Diante disso, seu trabalho diário deveria lembrá-lo de que há algo melhor no Senhor. Nossa angústia em produzir as coisas deste mundo tem nos roubado a visão de que o melhor do Senhor está no descanso dele. Estagnar pelo medo significa rejeitar o testemunho de que Deus proveu ao homem a misericórdia do sustento, ao mesmo tempo em que lhe dá o testemunho da graça da salvação. Devemos trabalhar, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João 6:27. Não temos essa visão, pois, em regra, pensamos nos prazeres produzidos pelo dinheiro. Pensamos em nosso trabalho como aquilo que sustenta a nossa vida, nossos sonhos e prazeres. Mas não é isso. O trabalho pode gerar essas coisas, e por essa razão nos dedicamos tanto a ele. Mas o nervosismo na escolha da profissão e a tristeza por não ter uma posição melhor
refletem tanto a falta de esperança do que verdadeiramente importa. Veja bem, não é errado perseguir condições melhores, mas ser consumido por isso, transformar a vida nisso, reflete a nossa falta de fé. Portanto, simplesmente trabalhe, mas trabalhe de olho no descanso, de olho no dia em que o trabalho não nos dividirá mais, não alimentará mais nossos ídolos e nosso ego com as coisas deste mundo. Isso pode ganhar contornos ridículos e de desperdício da vida. Eclesiastes 4, 7 a 9. Parece estranho o que estamos vendo aqui. Trabalhe, mas não tanto. A questão é, trabalhe, mas não idolatre. Não fique estagnado na vida como se a escolha e a situação do seu trabalho fosse algo tão fundamental que você não consegue pensar em outra coisa. Caso não saiba o que fazer, faça o que sabe. 3. Comungue. Temos visto que o desejo pelos bens da vida nos tem feito procurar o Senhor em busca de autossatisfação. O trabalho, como principal meio de se adquirir o que nos satisfaz, está entre as principais coisas a respeito das quais queremos uma revelação do Senhor. Porém, de verdade, o que queremos saber não é em que profissão Deus quer que o sirvamos, mas qual caminho devemos tomar para dar certo na vida e conseguir ter o que sonhamos. Já falamos bastante sobre a cobiça. O quarto mandamento, como parte fundamental do pacto, deveria ser observado com toda a família e com aqueles sob o mesmo teto. De fato, o israelita deveria ser reconhecido por guardar o sábado, Êxodo 31:13, e não pela profissão. Estamos acostumados a ver negócios que passam de pai para filho. Empresas, consultórios, escritórios, oficinas são heranças costumeiras, deixadas por quem se dedicou a construir uma carreira. Contudo, o Senhor ordenou em seu mandamento que todos deveriam parar. Não se poderia pensar em um revezamento, pois é necessário que o dia do Senhor, quando há o ajuntamento solene, seja um dia vivido em comunhão. Nada de adoração online. A vontade de Deus manifesta no quarto mandamento reflete seu desejo por comunhão. A competitividade do mercado nos assusta e faz pensar que sempre precisamos nos manter ativos, conectados, ao alcance do cliente, do patrão ou da empresa. O cessar juntos imprime a ideia de que o Senhor levanta um povo para si. Porém, a constante busca por satisfação pessoal reflete o egoísmo de quem só pensa em trabalhar. De fato, pensamos no trabalho segundo os rudimentos deste mundo, mas o Evangelho nos leva a ter uma visão comunitária dele. Paulo exortou aos irmãos de seu tempo que parassem de facilitar a vida furtando e passassem a trabalhar para, desse modo, terem com que acudir o necessitado.
Efésios 4, 28. O contexto em que ele deu essa instrução aponta para o caráter da igreja como corpo de Cristo, ou seja, há uma aliança entre irmãos, o que também motivou o apóstolo a repreender a mentira, lembrando que irmãos são membros do mesmo corpo. Versículo 25. Somos conclamados pelo Senhor para descansarmos nele juntos. A concorrência do mercado tem nos feito buscar o Senhor por sabedoria para escolher a melhor profissão, a melhor empresa, o melhor negócio, mas não pedimos a Deus que nos dê sabedoria para falar com o irmão, para usar nossos dons para o seu crescimento e para testemunharmos a Cristo juntos. O mandamento nos conduz a confiar no sustento de Deus e a trabalhar de olho na esperança de suas promessas, compartilhando a fé. Conclusão: precisamos atentar ao que o Senhor nos diz. E hoje vimos o que o quarto mandamento exige de nós em relação ao nosso trabalho e as implicações disso para o nosso relacionamento com o Senhor e com o próximo. Precisamos repensar o modo como encaramos nosso dia a dia, tão dominado pelas coisas deste mundo, que nem nos apercebemos que a vontade do Senhor está diante de nós. Aplicação: faça sua agenda de acordo com o dia do Senhor. Pense em seus compromissos de trabalho e faculdade. Será que eles não estão invadindo o dia separado para Deus? Você tem desejado conhecer a vontade do Senhor ou a está ignorando? Leia o capítulo 21 de nossa Confissão de Fé e pense em como refazer sua agenda conforme sua fé. Concluímos a leitura da lição 12, com o título A Vontade de Deus para nosso culto e descanso. Texto básico, Êxodo 20, versículo 8 a 11. Quero aproveitar essa oportunidade para convidá-lo a ler também os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.